Oi, turminha, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Aventurito. Boa noite! E aí, tudo bem? Brincou bastante hoje? Sim! E aí, crianças, brincaram bastante hoje? Então vamos lá então. Olha só, hoje a gente veio para dar um recadinho para a turma dos edificadores, ó. Você que tem esse caderninho, lembrando que nós temos as conselheiras, as tias também estão fazendo junto, então hoje vai ser sobre esta classe. No decorrer dos últimos vídeos a gente veio falando sobre os golfinhos. Eles gravaram os videozinhos sobre as abelhinhas. Das abelhas! Isso, falamos sobre também os luminares, benefícios do sol, exatamente. E hoje a gente vai falar sobre essa classe. Se vocês olharem, olha só, a classe, nós temos lá no fundo uma carriola, que maravilhoso. Fala aqui o que tem aqui, ó. Uma carriola. Um esquadro. Um esquadro, isso, esse L é um esquadro. Uma colher. Uma colher de pedreiro e uns tijolos. Ou seja, eles vão edificar. Edificar é construir alguma coisa. Que é, nós vamos estar construindo aí junto com as crianças algumas coisinhas. Na verdade, eu não, né? O papai e a mamãe junto com o seu filho aí. É com vocês, só vou passar a tarefinha. Legal. Então vamos lá. Hoje, estudando ali com o papai, o que nós vamos falar referente a isso? Porque a Berna falou curiosidade, mas o que nós vamos falar de curiosidade sobre essa classe? Né? Bom, nós escolhemos uma história da Bíblia. Algumas das crianças vai conhecer, algumas não conhecem, que né, então as crianças que não são da igreja podem não conhecer essa história. Vou contar para vocês a história de uma torre chamada Torre de... Peraí. Produção? Não. Produção, me ajuda aí, produção. Babel. Isso, Torre de Babel. Nós vamos contar essa história para vocês. Bom, vocês sabem, quem conhece as histórias da Bíblia sabe... Mas é a história que tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Aconteceu de verdade? De verdade. Nossa. Isso aí aconteceu depois da história de Noé. Da Arca de Noé. Lembra da Arca de Noé? Ah, daquela vez que choveu bastante. As pessoas estavam tão más aqui na terra que Jesus mandou uma chuva que choveu 40 dias. E aí inundou a terra. E olha, quem era ser vivo que não estava dentro da arca, morreu todo mundo. Nossa. Pessoas, animais, só sobreviveu quem estava na arca. Mas Deus deu a chance para eles entrarem na arca. Eles que não quis, tá? E depois que a arca, né, as águas baixaram, tinha somente Noé, os seus filhos, né, sua esposa, e Deus deu uma ordem para eles povoarem a terra. Povoarem a terra, não é povoar aquele cantinho. Por um período de tempo eles ficaram... para espalhar. Era para se espalhar, exatamente. Por um período de tempo eles ficaram ali em volta, nas montanhas em volta, onde a arca ficou assentada. Aí passou um tempo, né, eles começaram os filhos a virem, né, eles começaram a procriar e muitas pessoas estavam uma quantidade grande já. E aí aconteceu que alguns descendentes aí de Noé já estavam não gostando muito das histórias da Bíblia, de ficar falando de Deus, e eles estavam cansados de ouvir essas histórias. Eles fizeram o quê? Vamos sair daqui, vamos fazer uma cidade só para nós? Que egoísta! Era para espalhar! Era para espalhar, exatamente. Mas aí eles pegaram então um grupo de pessoas e foram para uma região chamada, deixa eu lembrar aqui, Sinear. Sinear. Tá? A Torre de Babel não foi construída numa cidade chamada Babel, tá bom? Eu achava que era Torre de Babel. Ela foi construída numa região chamada Sinear. Sinear. E ali eles então fizeram uma cidade. Sim. E aí já foi, não, fizeram uma cidade nossa, né, aquela coisa. E falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, e se de repente Deus resolver então destruir de novo a terra com água? Mandar chuva. Isso, mandar chuva de novo, né, acabar com todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um submarino. Uma torre. Fizeram uma torre e começaram ali então a chamar as pessoas, todo mundo topou ali o desafio e resolveram então construir uma torre, tá? E aí todo mundo junto, aí as pessoas se reuniram, ó, que os bonequinhos aqui, ó, e começaram então ali a construir, um pedia tijolo, o outro trazia o tijolo, pegava a cariola. Eles faziam tijolo? É verdade, eles faziam os tijolos, eles não tá? pediram material de construção para entregar, não? Não, eles faziam os tijolos e assavam os tijolos. Eca, tava com fome, hein? Não. A vovó faz pão, ela assa É que pão. os tijolos, para ficar firme, para igual quem tem a parede na sua casa de tijolo, ele tem que ser assado no forno. É feito a argila, que vocês devem conhecer a argila. Barro. E isso aí eles vai pro forno, tem que assar no forno, para isso que ele fica essa cor vermelhadinha, no forno bem quente. Para secar. Isso, para secar. E aí as pessoas então em volta ali começaram então a levantar essa torre. Tá? Quer que eu ajudo? Só que aí chegou um tempo, Venturito. Quer que eu ajudo?
que ajuda? Você vai derrubar. Só que aí chegou um período em que essas pessoas começavam, não, vamos construir. Estão construindo a torre aí? E as outras pessoas vão vir adorar a gente. Nossa, o pessoal lá de Babel, então eles vão ter respeito por eles. E além deles querer chegar, a torre, a intenção deles, sabe o que era? Chegar até o céu. Isso queria ficar famoso. Queria ficar famoso. E aí o que ia acontecer? Se chegasse Deus mandar de novo um outro dilúvio, Eles corriam lá pra cima. eles achavam que isso subia porque eles não iam mais se afogar, né? Morrer afogado na água aí. Só que Deus tinha prometido para Noé que nunca mais ia destruir a terra, lembra? Com água. Sim. Foi uma promessa. Sim. Mas aí eles, na verdade, não estavam acreditando. Então. Eu lembrei. A tia na igreja falou que quando acabou o dilúvio, Deus ia colocar um sinal no céu. E isso é o arco-íris, exatamente. Que a gente ia olhar para o arco-íris e lembrar que nunca mais Deus ia destruir com água. Só que sabe o que Deus fez? O arco-íris. Não. Deus olhou lá para baixo e viu eles fazendo aquela torre. O que estão aprontando aí? Aí eles olhou e viu... O que vocês estão fazendo? Viu no coração que a intenção deles era ficar famosos mesmo, assim, né? Eles não estavam confiando em Deus. Resumindo, Deus falou que não ia mais destruir com água, por que eles construíram uma torre para nunca mais, né? Se de repente Deus mandasse de novo, eles não se afogassem. Estava desafiando Deus. Não estava confiando em Deus, né? E Deus sabia do coração deles. Sabe o que Deus fez? Deus fez uma brincadeira com eles. Deus é engraçado, não fez? Sabe o que ele aprontou? Ele confundiu, ele trocou as línguas das pessoas. Tirou Hoje a língua. você falava bom dia, você respondia bom dia, passa o tijolo vinha, passa aí a pá trazia. E aí começou, Deus colocou, por exemplo, esses bonequinhos aqui, os branquinhos, para falar japonês. Como é que o japonês fala? Isso. Aí esse aqui pedia para esse daqui que falava inglês. Aí pedia tijolo pro japonês pro inglês. Pede aí, Aventurito. Tijolo? Pede tijolo lá pro pessoal que fala inglês. Mr. Hachimin, Harry, good morning. Aí, resumindo, ele pedia tijolo e esse daqui mandava, vamos supor aí, areia. Aí esse daqui pedia uma pá, ele mandava prego. Então eles começaram a não entender o que o outro estava falando. Passa o tijolo, eles passavam a areia. E assim virou uma confusão. E eles começaram a brigar entre eles aqui, ó. E aí virou aquela confusão. O nome Babel significa confusão. Porque virou uma bagunça e não deu certo essa torre, não. Isso vocês entenderam? Não. Aí o que aconteceu? Porque a ordem de Deus era o quê? Para eles se espalharem sobre a terra. Conhecer os outros lugares. Povoar. Por isso que hoje a gente tem as pessoas que falam inglês, lá nos Estados Unidos, né? Nós temos as pessoas no Japão que falam japonês. E assim as pessoas que falavam a mesma língua se juntaram e foram para uma região, tá? As pessoas que falavam, por exemplo, português, se juntaram também e aí eles foram para outro local, já que eles só entendiam entre eles e eles se juntaram e foram se formar então uma outra cidade. Todo mundo que falava essa língua se juntava. Isso. Vamos supor que esses aqui sejam os alemães, tá? Aí, o português, o que eu falei, né? Aí juntou outras pessoas que falavam uma outra língua parecida, eles foram entendendo, assim, você tá falando a mesma língua que eu tô entendendo, então eles se juntaram e foram para uma outra região. E assim aconteceu sucessivamente aí, e aí por isso que hoje a gente tem esse monte de país, esse monte de línguas, né? Português, inglês, japonês, alemão, o que mais? Sabe o que um amigo meu me falou? Eu aprendi uma coisa com ele. O que você aprendeu? Ele falou que as crianças da China são mais inteligentes que as outras de outro país. Por quê? Porque elas falam chinês. Desde criança. Desde criança, né? Eu não sei não. Mas eles também têm dificuldade de falar português, sabia? Ele me enganou. A gente também é muito esperto. Então, assim, cada Deus é perfeito, né? Ele fez cada um falar uma língua que entenda e assim a gente vai aprendendo também as línguas. A gente pode aprender também as línguas deles. E assim aconteceu isso. Por isso que nós existimos hoje vários países. E a Torre de Babel, ó, com o tempo, foi destruída. E outra coisa. E nunca mais existiu. O plano de Deus, ele falou para espalhar. Eles espalharam de um jeito ou de outro. Deus, já que eles não quiseram por conta própria, Deus arrumou um jeitinho, né? Ele falou, tá falado. Falou, tá falado. Beleza? Então, crianças. Já acabou? Já acabou.
Essa é a historinha da Torre de Babel pra vocês. Tchau! Tchau, tchau.